Fazer aqui mais uns exercícios de potenciação para fixação das propriedades que envolvem potenciação. Já foi questão de vestibular, esse primeiro exercício. Então, se 5 elevado a 3a é igual a 64, quanto vale 5 menos a? Vamos trabalhar com as propriedades de potenciação. Aquele 5 elevado a 3a, eu posso desmembrar e fazer assim: 5 elevado a elevado à terceira. Porque aqui envolve potência de potência. 5 elevado a elevado à terceira é a mesma coisa que 5a elevado à terceira. Porque 3 vezes a é o 3a, ali da original. E 64. 64 nada mais é do que 4 à terceira. 2 vezes 2, 4. 4 4 16. 16 vezes 4, 64. Então, 64 é 4 à terceira. Por que fiz isso? Para deixar tudo à terceira potência. Já que esse 5 a 3a me sugeriu isso, né? Me propiciou isso. Então, fazendo decomposição em fatores primos do 64, a gente vai ver que 64 é 4 à terceira. Agora, eu posso simplesmente simplificar isso aqui, ó, e fazer que 5a é igual a 4. 5 elevado a é igual a 4. Ou, se quisermos mais formalismo, 5a elevado à terceira, eu posso fazer raiz cúbica de 5a, 5 elevado a, igual raiz cúbica de 4. Que dá na mesma, né? Raiz cúbica de 5 elevado a e raiz cúbica de 4, eu posso cortar os radicais. Só por formalismo, mas eu já podia simplificar os expoentes lá. Então, chegamos à conclusão que 5 elevado a é igual a esse 4 aqui. Os radicandos são iguais, já que é uma igualdade. Então, 5 elevado a é igual a 4. Mas não é 5 elevado a que eu preciso 5 na menos a. Então, vamos inverter ambos os membros. 1 sobre 5 na a é igual a 1 sobre 4. Agora, esse 5 elevado a que está no denominador, passando para o numerador, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Então, é 5 na menos a. Ó, 1 sobre 5 na a é igual a 1 quarto. Ou 5 na menos a, que é a expressão disso tudo aqui, é igual a 1 quarto. Já chegamos à nossa resposta. 5 na menos a é 1 quarto, que é a letra A. Era uma questão de vestibular, mas muito simples, muito fácil, muito rápida. Para um vestibular, que foi uma questão de universidade federal, era sobre matemática básica e sobre potenciação. Uma questão para uma prova de matemática, uma questãozinha de matemática básica. Mais uma questão aqui envolvendo potenciação. Essa questão aqui foi objeto de uma prova de matemática da Pontifícia Universidade Católica no Rio Grande do Sul, PUC do Rio Grande do Sul. Uma questão de matemática básica numa prova de matemática de vestibular. Então vamos lá. Aqui, 2 a menos 2 vezes 2 à segunda. Isso aqui é produto de potências de mesma base, que é a base 2. Vamos fazer o traço de fração. Aqui, com 2 a menos 2 vezes 2 à segunda. É produto de potências de mesma base. Conserva a base, soma algebricamente os expoentes. Mais 2 vezes 3 à segunda, e tudo isso elevado à segunda. Aqui é potência de potência. 3 à segunda é 3 à quarta. Então fica 2 vezes 3 à quarta. 18 elevado a zero é 1.
todo número elevado a zero é 1. E aqui embaixo, raiz cúbica de 8 ao quadrado. Por quê? Porque o nosso expoente é fracionário. Então, o numerador será o expoente do radicando. E o denominador será o índice da raiz. E a base é o radicando. Então, ficamos com raiz cúbica de 8 ao quadrado. Desenvolvendo, aqui, 2 elevado a menos 2 mais 2. Dá 2 elevado a zero, que é 1. E aqui, 3 elevado à quarta. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9 é 81. Então, 3 elevado à quarta é 81. Então, ficamos com 2 vezes 81. Mais o 1, que é 18 elevado a zero, que é 1. E aqui embaixo, ficamos com raiz cúbica de 8 ao quadrado. 8 é 2 à terceira. Então, ficamos com raiz cúbica de 2 à terceira elevado ao quadrado. Que 8 é 2 ao cubo. Então, como é 8 ao quadrado, então 2 ao cubo elevado ao quadrado. Desenvolvendo, então, melhor isso aqui. Em cima ficamos com 1 mais 2 vezes 81 mais 1. E aqui embaixo, raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado, que é 2 ao cubo ao quadrado. Lá em cima, 1 mais 2 vezes 81, que é 162, dá 163. Com mais 1 dá 164. E aqui embaixo? Aqui embaixo, como é potência de potência, eu vou inverter. Passar esse 2 aqui como o expoente do 2 e o 3 lá para fora do parênteses. E fica 2 ao quadrado elevado ao cubo. Por quê? Só para poder simplificar esse 3 com o índice da raiz. Então, ficamos que aqui, que era a raiz cúbica de 2 ao quadrado elevado à terceira, ficou só 2 ao quadrado, que é 4. Então, ficou 164 por 4, que é 41. E isso está na alternativa E. Então, já foi questão de vestibular da PUC do Rio Grande. Então, não é todo vestibular que tem na prova de matemática questões complicadíssimas, lá de determinantes, logaritmos, funções, etc. Às vezes cai uma questãozinha de matemática básica. Como fazemos? Aplicando as propriedades. Aqui, 2 ao quadrado vezes 2, não tem nada, é 2 na 1. É produto de potência de mesma base. Então, aqui, conserva a base e somos os expoentes aqui dentro desse parênteses. Então, repetindo, a expressão, ficamos com 2 na 9, dividido por 2 à segunda vezes 2 na 1, dá 2 à terceira aqui dentro desse parênteses. Acontece que o resultado disso está elevado à terceira. E tudo isso na menos 3. Então, aqui, produto de potência de mesma base, 2 à segunda vezes 2 na 1, dá 2 à terceira, que está elevado à terceira. Aqui é potência de potência, ó. Multiplico os expoentes. Então, eu fico com 2 na 9, dividido por 2 à terceira, elevado à terceira, multiplica os expoentes e fica 2 na 9 também. E tudo isso na menos 3. Agora aqui, 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 9 é 1. Então, tudo isso de dentro da chave, o resultado é 1, que está elevado a menos 3. Ora, 1 elevado a menos 3 é a mesma coisa que fazer 1
1 dividido por 1 a terceira, passando, invertendo, né? 1 a terceira é 1, então fica 1 sobre 1, resultado é 1, que é a resposta da nossa questão. Então, é uma questão facílima do vestibular da Universidade Federal do Pará, de anos anteriores. Mais uma questão, então, muito fácil. Mais uma questão que foi objeto também de Universidade Federal, vestibular de Universidade Federal. 3 meios elevado a menos 1, dividido por 2 terços elevado a 1 meio. Aqui, como estamos vendo, pela propriedade de potenciação, se eu inverter essa fração, o expoente que é menos 1 passa a ser positivo. Então eu fico com 2 terços, simplesmente, elevado a 1. Aqui, dividido por 2 terços, elevado a meio. Aqui nem tem muito o que fazer. É uma base, que é 2 terços, elevado a 1, dividido por uma outra 2 terços, elevado ao meio. É divisão de potências da mesma base. Então eu conservo a base, que é Então agora eu fiquei distribuindo esse radical tanto para o numerador quanto para o denominador, eu fiquei com raiz de 2 sobre a raiz de 3. Fiquei com um radical aqui no denominador. Uma propriedade de radiciação, estudaremos na aula de radiciação. Para tirar esse radical aqui do denominador, eu vou racionalizar. Chama-se racionalização. Eu vou multiplicar e dividir por raiz de 3. Então, essa raiz de 3, eu vou multiplicar numerador e denominador pela raiz de 3. É uma das técnicas da racionalização para poder eliminar essa raiz de 3. Agora, eu fiquei com raiz de 2 no numerador, raiz de 2 vezes raiz de 3. E aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, que é a raiz de 3 ao quadrado. Ó, raiz de 3 ao quadrado é o próprio radicando. Some. E lá, no numerador, raiz de 2 vezes raiz de 3, eu posso colocar tudo num só radical, porque é do mesmo índice. E fica raiz de 2 vezes 3. Em vez de produto de 2 radicais do mesmo índice, eu faço produto um só radical com esse índice e os radicandos passam a ser o produto dentro do radical, um radicando só. Então ficou raiz quadrada de 2 vezes 3 sobre o que restou aqui embaixo, que foi só o 3. Lá em cima fica então com raiz quadrada de 6, 2 vezes 3, 6. Raiz quadrada de 6
sobre 3. Essa é a resposta que vamos encontrar na alternativa A. Marcando a alternativa. Mais uma questão aqui. Eu tenho aqui 32 elevado a 1 meio, menos 2 elevado a 1 meio, vezes 81 elevado a 1 meio. 32 elevado a 1 meio, eu posso fazer isso aqui, já que é uma potência com expoente fracionário, vamos converter isso aqui em radical. Quadrada, isso aqui passa a ser o índice, raiz quadrada de 32, menos, aqui mesma coisa, posso converter numa raiz quadrada de 2. Mudei um pouco a visualização da questão. Vezes 81 elevado a 1 meio. Esse 81 elevado a 1 meio eu também vou fazer raiz de 81. Raiz quadrada de 81 elevado a 1 meio, raiz quadrada de 81. Esse 32 é 4 vezes 8. Então eu vou fazer assim. Raiz quadrada de 4 vezes 8. 4 vezes 8 é 32. Menos raiz de 2, repito, vezes raiz de 81. Raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81 é 9. Então, raiz quadrada de 81, todo mundo sabe fazer de cabeça, já nem se perde muito tempo com isso aqui, é 9. Então, agora aqui, esse 4 vezes 8, eu vou trabalhar um pouquinho com potência aqui. O 4 eu vou fazer 2 ao quadrado. E o 8 eu vou fazer 2 ao cubo. 2 ao cubo, que é 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 8 é 2 ao cubo. E fiquei com 2 a segunda vezes 2 a terceira. Menos raiz de 2, que eu repito. Isso tudo vezes o 9, que resultou da raiz de 81. Agora aqui, eu tenho 2, raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer raiz, aqui dá 2 à quinta, então é 2 à quarta, desmembrando, vezes 2 na 1. Menos raiz de 2, tudo vezes 9. Por que que eu fiz isso? Porque aqui, como o índice é 2, com esse 4 aqui simplifica. E esse 2 eu tiro para fora do radical. Aquele 2 na 1 não foi possível. Então, ele continua dentro do radical. Então, raiz quadrada de 2. Agora, menos aquele raiz de 2. Então, acabamos ficando com 2 ao quadrado vezes raiz de 2, menos raiz de 2, tudo dentro do nosso colchete, vezes o 9, que era o resultado da raiz de 81. Aqui, 2 ao quadrado é 4. Ficou 4 vezes a raiz de 2, menos a raiz de 2, vezes o 9, que ficou fora do colchete. Ó, se eu chamar a raiz de 2 de laranja, eu tenho 4 laranjas menos uma laranja, 3 laranjas. Ou seja, 4 raiz de 2 menos 1 vezes a raiz de 2 é 3 raiz de 2. Vezes o 9, que está fora do colchete. Agora eu tenho aqui 3 vezes raiz de 2 vezes 9. 3 vezes 9 é 27.
Então ficou 27 vezes raiz de 2. 27 raiz de 2. Ora, isso estava na alternativa A. 27 raiz de 2 era a alternativa A. Foi também uma questão vestibular. Bastante simples de matemática básica, envolvendo conceitos aí de potenciação. Então o candidato tem que se preparar bem, fazer bastante exercícios, para que possa enfrentar esses vestibulares que vêm por aí, tudo de maneira muito fácil. Esse é o nosso canal aqui, chamado Tudo Fácil. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, clique no joinha ali embaixo e se inscreva nesse canal para poder ir recebendo as próximas aulas. Abordaremos outros assuntos nas próximas aulas. Até mais!